Já você tem alguma dúvida específica? Sim, mano. Hum, Só um minuto aí. Isso aqui é dentro. Felipe, aí na lista 5, naquela questão da 2, hum. eu fiz de um jeito, mas não sei se ele ficou bom. Deixa eu ver. Deixa eu Vamos ver abrir a aqui. lista. Beleza. Vai tirando a foto e mandar para você como eu fiz. Beleza? Aham. É a 5. E 2. Lista 5 a 2. Isso, lista 5. Lista 5 a 2, tá? Faça um desenho da estrutura do estado de transição SN2, da reação entre brometo de isopropília com iodeto de sódio. Hum. Então Vamos, é dame um bem minuto, parecido. já le mando na lista. Tá? Mas é bem parecido com isso aqui, né? O, Opa. o nucleófilo aí é o iodo, né? Que é o iodeto de sódio. Aqui Então, o está o nucleófilo é estudo. o iodo. Você já mandou aqui? É. Tá, deixa eu ver. Não, só fico procurando. Tá, tá, tá. Pronto. Então, mas é porque ela quer o estado de transição. Então, é porque assim, a SN2 ela tem inversão da configuração, né? Então, você sempre tem que tentar Uhum. representar ela colocando o carbono para trás, para frente, para você ver a inversão da configuração, entendeu? Então, aí você Tá, fez uma entendi. representação, aí você tenta fazer aquelas representações que nem eu estou mostrando aqui faça as representações, né, para frente, para trás, Sim, sim. e aí quando o nucleófilo vai ser o próprio iodo, é bem parecido com essa, ó, vai ser o iodo vai atacar o carbono e vai ter, no caso ela só quer o estado de transição, então estado de transição é isso aqui. Isso, e no estado de transição, você tem que mostrar, é o local onde o nucleófilo entra, o iodo, ao mesmo tempo que o bromo sai. O bromo é o grupo de saída. Então, o estado de transição é o estado mais energético, né? Mais energético. Tá. E é a etapa que vai determinar a velocidade da reação. Por isso que é uma SN2, porque ela depende tanto do iodo como do bromo, tanto do nucleófilo como no caso do nucleófilo e do substrato, que é que essa, que é a molécula, né? Tá, eu vou representar dessa forma então. Mas Isso, tem aquilo que eu mandei para você, tem sentido? Que isso eu procurei no livro, mas a não que sei você se mandou. isso. Não, assim, a estrutura molecular tá certa, mas mas é porque a estrutura molecular tá certa. Mas você tem que fazer Hum, ver a geometria, né, como é que fica. Porque aí ela não quer necessariamente que você faça a reação, ela quer que você mostre o estado de transição, entendi. que é isso aqui, Tá, entendi, mano. Obrigado. né?
Felipe, você hoje vai dar uma, tipo, aula ou só resolver dúvidas? Eu vou terminar de fazer aquelas do slide dela, né? Lá no final do slide que ela deixou para vocês fazerem, aí eu vou fazer para corrigir, porque assim essas vocês vão entregar. Então, vou tentar vou fazer. Mas aí, bom, tem pouca gente, né? Não sei se a Meire tem alguma dúvida específica ou também veio só para assistir a. Aí vocês sabem, a gente pode fazer aquelas questões. Vocês querem que faça ou deixa para quarta? Não sei, vocês sabem. Ou aqui, se tiverem dúvida ou se quiserem que faça aquelas questões. Hum. Mano, por enquanto, tranquilo. Obrigado. Tá? Até mais. Então tá ótimo. Eu vou estar por aqui de qualquer jeito, aí se tiverem mais alguma dúvida. Eu falei mó tempão sem som. É, como eu tava. É que eu falei, mas assim, não ouvi. Na última monitoria a gente fez aquelas questões do slide. A gente fez a 1, a 2 e a 3, tem as 4, a 5 e a 6 ainda. Vocês querem que eu faça? Ou vocês têm alguma outra dúvida que seja mais específica? Se vocês quiserem, eu faço. Como é que vocês estão? Ah, tá. Bom, então vamos fazer aquelas questões do slide. Slide 8.
Deixa eu só abrir aqui. Tá meio lento para abrir. A gente vai fazer agora a questão 4, que a gente parou na 3, né? Questão 4, slide 8. SN2 e SN1. Aqui é o número do slide. O número do slide é... número 40, o número do slide. Então, esse exercício, ele dá esses 3 carbocátions aqui. Aí ordene os carbocátions abaixo em ordem crescente de estabilidade. Então, ele quer que a gente classifique em ordem crescente de estabilidade. Então, em relação aos carbocátions, o que a gente precisa saber? São átomos que têm deficiência de elétrons. Perdão, são moléculas. Na verdade, o carbono onde está a carga negativa tem deficiência de elétrons. A molécula no todo também, né? Mas um carbocátion tem deficiência de elétrons. E é pouco estável. Pouco estável. Ok? Então, bom, como o carbocátion, esse carbono aqui e esse carbono aqui estão deficientes de elétrons, os grupos substituintes, ou seja, os grupos que estão ligados a esse carbono, dependendo do grupo, vai ajudar na estabilidade do carbocátion. E a gente tem o resultado também que os grupos, o carbono, ou o grupo metila, né? Metila doa densidade eletrônica. Então, a gente tem que olhar o carbono que está mais substituído, o carbono que tem mais substituintes que doam densidade eletrônica. Esse carbono aqui está ligado a 2 hidrogênios, que não doam praticamente densidade eletrônica. Eles não têm elétrons suficientes, eles têm um elétron só na camada de valência. Esse carbono aqui, com esse carbocátion, está ligado a 3 carbonos. Então, 2CH3 e um CH2. E esse daqui está ligado a um CH3 e um CH só aqui. Então, a estabilidade do carbocátion, como eu já falei, está relacionada ao quanto ele está substituído, quanto ele está ligado a grupos que vai doar densidade eletrônica para ele. E os grupos metilas doam densidade eletrônica. Então, o mais estável vai ser esse daqui, porque ele tem 2 grupos metilas aqui, ó, dando densidade eletrônica. E por que doa densidade eletrônica? Porque a ligação carbono-carbono é uma ligação muito covalente. E as ligações covalentes têm como característica um compartilhamento de elétrons. Então, esse carbono aqui, que teoricamente
teoricamente não, ele está com carga positiva, ou seja, está deficiente de elétrons, tem menos elétrons do que ele gostaria de ter, ele está sendo estabilizado por esses carbonos ao redor dele, porque está doando, compartilhando os elétrons com ele. Se a gente olhar agora para esse daqui ele tem só dois carbonos doando densidade eletrônica. Ok? E se você olhar para esse daqui, você vai ter só um carbono doando densidade eletrônica. Você só tem uma ligação covalente. Aqui você tem duas, você tem três. Não que essa ligação com o hidrogênio não seja covalente. Mas ele ajuda muito pouco, porque o hidrogênio só tem um elétron. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Acho que é bem tranquilo, né? Isso. Para quem entrou agora, que não, a gente está fazendo as questões do slide sobre SN1 e SN2, que é o slide 8. A gente está na 4, que é o número 40. A gente fez na última monitoria 1, a 2 e a 3, então a gente vai começar agora da 4. E agora ela pede para colocar em ordem crescente. Deixa eu ver, só para conferir. No slide lá. Ela pede para colocar em ordem crescente de estabilidade. Ou seja, vou chamar isso daqui de A, para não escrever tudo de novo. B e C. Em ordem crescente de estabilidade. Então, você vai crescendo. Você parte do menor, vai para o maior. Então, o menos estável é o A. Depois, o segundo menos estável é o C. E o último mais estável é o B, porque é mais substituído. Okay? Então, o B é maior do que o C em estabilidade, né? Então, a estabilidade está aumentando para cá. Ok? O B é mais estável que o C, que é mais estável que o A. Alguma dúvida? Então, acho que é isso. É bem tranquilo, né? Agora, fazer assim. A 5, ela diz... Aí, na 5 é no slide 41. Que produto você espera a partir da seguinte sulfólise? Então, ela dá isso aqui. Ela dá um hexano. Dá um hexano. Aqui assim. E assim. Quando você coloca ele numa solução de metanol. No metanol, puro também pode ser. Então, ela quer saber o que vai acontecer. Bom, a gente está estudando substituição, então certamente vai acontecer uma substituição. Agora, o problema todo é saber, vai ser uma SN1 ou uma SN2. E aí a gente tem que lembrar do que a gente falou no começo do monitoria passada e lembrar daqueles conceitos que o professor passou na aula. O que favorece uma SN2, o que favorece uma SN1. Então, só relembrando, né, uma SN2 ela acontece de forma concertada, ou seja, acontece tudo ao mesmo tempo que o nucleófilo ataca o centro eletrofílico, o grupo abandonador sai. O nucleófilo entra ao mesmo tempo que o grupo abandonador sai. Uma SN1 acontece primeiro a saída do grupo abandonador, depois o ataque nucleofílico. O que favorece uma SN1? Um substrato muito substituído, ou seja, um carbono terciário. Por quê? Porque ele forma um carbocátion. E foi o que a gente acabou de fazer, né? Um carbocátion substituído aqui, se for CH3 aqui, ele é mais estável. Então, vai poder formar. Se ele for pouco substituído, nem vai formar o carbocátion, não vai acontecer reação. Porque uma SN1, lembrando, ela acontece em duas etapas. Primeiro sai o grupo abandonador, forma o carbocátion. Depois, o carbocátion vai ser atacado pelo ataque nucleofílico. A gente não precisa de um nucleófilo forte, então pode ser um nucleófilo fraco para a gente fazer.
A velocidade da SN1 depende só da concentração de eletrófilo, por isso que é uma SN1, depende só de um. E o solvente pode ser prótico polar. Por quê? Porque ele vai solvatar, ele pode solvatar tanto o ânion quanto o cátion. Se você usar um solvente prótico aprótico, ele vai solvatar só o cátion. Ok? E é o que a gente faz numa SN2, que é um solvente polar aprótico. Perdão, falei, aqui é prótico, aqui é prótico. Aprótico. Porque quando ele não for aprótico, o que significa? Por exemplo, um metanol, uma acetona. Ele não tem capacidade de ele só tem a parte positiva, ele tem intensidade negativa, ele vai solvatar então, por exemplo, um ânion Na+. E o nucleófilo não vai ser solvatado, ele vai estar livre na solução. Enquanto se você tem um solvente polar, é prótico, por exemplo, a água, ela tem um próton aqui, ó, aqui também. Ela tem tanto densidade de carga negativa quanto densidade de carga negativa e densidade de carga positiva. Então, ela vai solvatar aqui o Na+, e vai solvatar aqui na carga positiva o nucleófilo. Ok? Mas não importa, por quê? Porque a SN1 acontece em etapas diferentes. Então, primeiro você tem para que o grupo de saída saia, não precisa que o nucleófilo ataque. Tem que ser o suficientemente estável para que saia o grupo de saída, e aí depois o nucleófilo vai atacar. Então, não depende, a velocidade da reação, o acontecimento da reação não depende do nucleófilo. Okay? E um solvente polar prótico, eu dei os exemplos aqui, o etanol, metanol, o água. Naquele caso, no nosso caso aqui, percebe que a gente está usando um metanol. Então, é um solvente polar, porque você tem um oxigênio aqui que puxa a densidade eletrônica, então ele cria um momento de polar. Prótico ou aprótico? Prótico, porque ele tem aqui um hidrogênio, prótico. Então, bom. E tem. Pra gente definir esse SN2, tem que lembrar, né? O que a gente faz para definir SN2 e SN1? Substrato. Carbono primário, terciário, secundário. Qual vai ser o carbono que vai ser substituído? Onde tem um bom grupo abandonador? Um CH3 é bom grupo abandonador? Não é. Por quê? Porque eles são muito instáveis. Um bom grupo abandonador é um BR, por exemplo. BR não é uma base forte, muito pelo contrário. Não é uma base tão forte, vamos dizer assim. BR menos, né? Não é uma base tão forte. E ele estabiliza bem. Quando ele sair, ele vai tomar para si esses elétrons que estão aqui na ligação, vai ficar Dr menos. Ele acomoda bem esse BR, esses elétrons. Então, BR é o grupo de saída, grupo abandonador. Bom, o substrato, então, o carbono vai ser esse aqui. Ok? O substrato é primário, secundário ou terciário? É um substrato terciário. Ok? Porque percebe que ele está substituído por 1, 2, 3 carbonos. Ela fala que é uma sulvólise. A sulvólise é quando o próprio solvente que você usa vai ser um nucleófilo. Então, sulvólise significa que o solvente será o nucleófilo. Então, o nucleófilo vai ser o CH3OH.
É... Aí a gente tem que pensar, o CH3OH é uma base forte ou uma base fraca? A gente vai pensar no nucleófilo. Né? Por quê? Porque para ser uma SN1, você não precisa de um nucleófilo forte. Mas se você quer uma SN2, tem que ser um nucleófilo forte. Só que, na verdade, a gente não precisa nem analisar isso. Por quê? Porque a gente já tem, assim, o CH3 é um nucleófilo fraco. É um nucleófilo fraco. É... Por quê? Porque ele tem... Porque isso daqui seria um nucleófilo mais forte do que ele. Tem lá no slide da professora. A base conjugada, isso daqui, esse daqui é a base conjugada do metanol. A base conjugada do metanol seria um ácido, um nucleófilo mais forte do que o próprio metanol. Por quê? Porque aqui ele vai atacar mais facilmente, mais rapidamente o eletrófilo. Bom, então é isso. Mas a gente já sabe que é uma SN1, por quê? Por causa do terciário, porque é um carbono terciário. E o carbono terciário só acontece por SN1. Só acontece por uma SN1. Por quê? Porque se você for para uma SN2, ela tem que atacar pela face oposta, e a face oposta está cheia de hidrogênio. Impede que esse nucleófilo entre por ali. Então vai ser uma SN1. Ok? Dúvidas sobre isso? O que é uma SN1? Só a gente voltar aqui. Ó. Então, a SN1, substrato terciário, é o que a gente tem lá. Nucleófilo fraco é o que a gente tem lá. E o solvente polar prótico, também é o que a gente tem lá, que é o metanol. Bom, então é isso. Então, ser uma SN1. Então, vamos lá. Aí, como é que acontece a SN1, né? O mecanismo da SN1. Então, a primeira etapa, saída do grupo abandonador. Eu vou fazer o quê? Eu vou desenhar, a gente teve bastante interesse sobre isso, como é que a gente passa isso daqui para linha de ligação que a gente conhece. Vamos passar de linha de ligação para isso daqui. Então, eu vou passar isso daqui para uma linha de ligação, ok? Isso daqui é um ciclo hexano, que a gente fez bastante. Então, seria algo assim. Eu vou numerar aqui os carbonos só para a gente ter uma noção. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No carbono 1, a gente vai ter um Br para frente e um CH3 para trás. Ok? Então, a gente vai ter no carbono 1, vou chamar esse carbono 1 aqui, um Br para frente, um CH3 para trás. E no carbono 4 aqui, ó, você tem um metil para cima. Então, aqui no carbono 4, tem um metil para cima. Tranquilo, né? Então, a gente vai colocar isso daqui com um C3OH. Vou só desenhar ele de uma forma mais... Então, vocês têm o metanol. Na verdade, no começo não precisa do metanol, né? A SN1 a gente não depende na primeira etapa, a gente não depende do nucleófilo, que é etanol. Então, a primeira coisa que vai acontecer vai ser a saída do grupo abandonador, ou seja, o bromo vai ficar mais estável quando ele sair. Ok? Então, vai acontecer que o bromo vai tomar esse par de elétrons da ligação para ele e vai sair, formando um carbocátion. Então, o CH3 continua aqui. Percebe que agora o carbocátion ele é sempre planar. Vou até colocar aqui planar. Ok? CH3 aqui, mas aqui continua para trás. E aqui,
carga positiva, mais BR menos. Ele saiu, BR menos, ok? BR aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando ele pega esse par de elétrons aqui, que está fazendo a ligação para ele fica com 8. Agora, a segunda etapa é o ataque nucleofílico. Nucleofílico. Então, só redesenhando, CH3. Mas, agora a gente vai usar o nosso nucleófilo. CH3OH. Bom, o que vai acontecer então? O nucleófilo vai atacar o centro eletrofílico, o centro do carbono que está deficiente de elétrons. Então, ele vai usar um par de elétrons dele, vai atacar. Ele pode atacar tanto pela frente, tanto por trás, vamos dizer assim. Aqui a gente está no plano, então é difícil mostrar por trás. Então, ele pode atacar tanto vindo pela frente do plano, quanto vindo pelo plano menos Z, lá de trás, ok? E por isso gera uma mistura racêmica. E aí, o que acontece, então? Ele pode entrar por ambos os lados. Então, se ele entrar pela frente, por o plano que a gente está vendo aqui, ele vai jogar esse CH3 lá para trás, ok? Ele sempre ele pode entrar pelos dois lados. Então, se ele entrar aqui pela frente, não muda, ele vai jogar aquele CH3 lá para trás e vai entrar aqui. Então, o O vai continuar ligado a um Hzinho e CH3. Aqui a carga formal dele é positiva, ok? Olha que ele está neutro. Aí quando ele começa a dividir esse par de elétrons que ele tem com esse carbono aqui, ele fica com a carga positiva. Se você tiver dúvida, só fazer aquelas continhas lá que a gente aprendeu. Carga formal. Mas ele pode entrar pelos dois lados, então ele gera os dois produtos. Ele gera o produto onde ele entra pela frente, aqui ele entrou pela frente, pelo plano mais E. Ele pode entrar lá por trás. Se ele entrar lá por trás, ele vai jogar o metil para frente. Então ele vai colocar esse metil. Vou colocar do outro lado aqui. Esse metil está lá para trás, aqui. Ele vai vir para frente e ele está entrando lá por trás. Então ele vai ficar lá atrás. Ok? Alguma dúvida? Bom, e agora para a gente terminar. Deixa eu ver uma coisinha. Bom, a reação de substituição foi feita, mas o oxigênio ainda não está feliz, porque ele está com carga positiva. Então, se a reação parasse nesse instante, na verdade não aconteceria reação, porque não é estável para o oxigênio, ele preferiria ficar assim. Okay? E o carbono, bom, o carbono não ficaria assim porque ele é muito instável, então ele reagiria com alguma coisa. Mas o que precisa acontecer? Agora, o que vai acontecer é que esse BR aqui que saiu, ele continua na solução. Então, esse BR aqui, menos, com o par de elétrons dele, vai com o par de elétrons dele, vai pegar esse próton aqui e devolver esse par de elétrons para o oxigênio. Aí ele vai ficar feliz. E ele vai fazendo as duas estruturas, né? Vai pegar aqui também, esse mesmo.
vai fazer com que essa ligação que está dividindo com o oxigênio volte para o oxigênio e vai deixar o oxigênio estável. Então, vai gerar o produto final, que é isso aqui. Agora ficou só o oxigênio, o CH3, e aqui o CH3, mais agora o grupo que entrou está para trás, o CH3 para frente. Ok? Então, gera esses dois produtos. E em quantidades, como não tem nenhuma das estruturas vai sobressair, então é uma mistura racêmica. Mistura racêmica. Ou seja, é uma mistura enantiomérica, na verdade. Mas racêmica porque ela vai ser exatamente igual. 50% desse vai ter 50% desse aqui. Ok? Quando eu fiz orgânica, eu me lembro que a professora ela não necessariamente colocava para mim fazer, ela só colocava o produto final, colocava o produto final assim, e ela colocava tipo linear, né? Colocava OCH3 e o CH3 aqui. Ela deixava tudo só isso aqui para frente, né? Porque isso aqui não muda. E aí aqui isso daqui também pode representar uma mistura racêmica, ou seja, você pode colocar tanto isso aqui para trás, isso aqui para frente, tanto o contrário, você pode colocar isso aqui para trás, isso daqui para frente, tá? Então, às vezes pode vir assim também, eu acho. Não sei se a professora usa isso também, mas quando eu fiz, a professora deixava assim. Alguma dúvida aqui? Como que aconteceu? As duas etapas, né? Primeiro sai do coordenador, depois tem um ataque no meu filho. E tem que sempre ter essa jogada aqui, né? Isso daqui a professora não fala. Isso daqui vocês têm que ter, que o oxigênio está instável aqui, com essa carga positiva. Então ele vai reagir, ele vai com o que estiver na solução. E o que, que tem na solução que pode tirar? O PR. Ele tem elétrons sobrando. Bom, na verdade eu falei que eram 6, são 7 questões. Então a gente fez a 5, agora a 6. A 6 ela fala: distribui o speedometro de alquila visto a seguir em ordem decrescente de reatividade, do mais rápido e mais lento, como substrato em uma reação SN2 e SN1. Ela dá esses substratos aqui. E esse daqui. Tem esses 3 substratos. Vou chamar de A, B, C e D. Então, na A, ela pede para a gente colocar em ordem crescente, perdão, em ordem decrescente, de reatividade. Então, na A é para uma SN2. Então, lembrando, a SN2, o substrato, ele precisa ser o menos impedido possível. Então, a SN2 é menos impedimento. Ou seja, um carbono menos substituído. Ou substituído por grupos pequenos, por exemplo, hidrogênios. Por quê? Só lembrando, por que a SN2 tem que ser o substrato menos substituído? O carbono que vai ser substituído tem que ter menos impedimento. Por quê? Porque ela ataca pela face oposta, e para atacar pela face oposta, ela tem que ter um caminho livre para ela atacar, vamos dizer assim. Então, olhando aqui
esses 3 substratos, qual vocês acham que atacaria, seria mais reativo para uma SN2, ou seja, que vai ser menos impedido? A gente tem que primeiro identificar quais são os carbonos que vão ser substituídos. Aqui vai ser esse, que vai ocorrer a substituição, né? O grupo de saída é o bromo em todos. Então, o carbono vai ser esse aqui e esse aqui. O carbono que vai sofrer a substituição. E o grupo de saída em todos é o bromo. Então, o menos substituído de todos, percebe que então tem que ser um carbono primário. Esse carbono aqui está ligado a um carbono só. Esse carbono aqui está ligado a 1, 2, 3 carbonos, então um terciário. Esse carbono aqui está ligado a um carbono também. E esse carbono aqui está ligado a 2 carbonos. Então, esse é secundário, esse é terciário. Esses dois aqui são primários. Não é isso? Esses dois são primários. E aí, os primários, teoricamente, vão reagir mais rápido quando não é SN2. Mas, a gente tem que pensar agora, qual é menos impedido? Esse aqui ou esse aqui? Esse daqui percebe que o BR está aqui, né? Está no plano. Então, o nucleófilo vai atacar aqui por trás. Ok? Ele vai atacar por aqui. Nesse caso aqui, o nucleófilo também vai atacar aqui por trás. A reação vai acontecer com os dois substratos, mas qual é mais reativo, vai reagir mais rápido? Vai ser a A, porque a A tem menos impedimento. Aqui você tem 2 hidrogênios, aqui você tem 3 hidrogênios, mas aqui você tem 3 hidrogênios aqui, 3 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui. Ok? Então, como ele vai atacar pela face oposta do bromo, aqui ele vai ter mais impedimento para chegar no centro eletrofílico do que aqui. Ok? Então, o A é o mais reativo. Ela quer em ordem decrescente. Então, a gente tem que pensar, ordem decrescente, a gente começa do mais estável e vai indo para o menos estável. Então, o mais estável, a gente já viu que é o A lá. O segundo menos estável vai ser o B, não tem jeito, né? Porque é um carbono primário também, que ele está ligado a um carbono só, mas tem mais impedimento, então vai ser o B. Aí depois a gente tem o C e o D. O D é um carbono secundário, está ligado a 2 carbonos, e tem um H aqui. E esse aqui está ligado a 3 carbonos. Então, esse aqui tem mais impedimento do que o D. Então, o D vai reagir mais rápido. E, por fim, o C vai ser o... O C, na verdade, nem reage, né? O carbono terciário não reage via SN2. É isso, né? Então, o A reage mais rápido que o B, que reage mais rápido que o C. E ele está decrescendo em reatividade. Ele cresce em reatividade para cá. Para uma SN2. Deixa eu ver aqui. Tá certo. C lá de cima. Isso aí. E agora para uma SN1. É a B. Para uma SN1, qual vai reagir mais rápido? Aquela que forma o carbocátio mais estável. Carbocátio mais estável, carbocátio mais substituído.
O mais substituído aqui, sem dúvida alguma, é esse daqui, porque ele tem 3 carbonos doando densidade eletrônica, o carbocátion vai ser formado aqui. Então, o carbocátion vai estar estabilizado porque tem grupos que doam densidade eletrônica ao redor dele. Então, esse vai ser o mais estável, C, o mais reativo, como é assim. Depois, o segundo mais reativo vai ser o que é secundário, porque vai ter 2 grupos doando densidade eletrônica. Aqui vai ter um grupo só doando densidade eletrônica. Ok? Então, depois vai ser o D. Agora, a gente tem esses dois aqui. Tem que pensar qual carbocátion. Agora, a gente está pensando em carbocátion. Aqui, a gente vai ter um carbocátion aqui. E aqui vai ter um carbocátion aqui. Ambos os carbocátions vai ter só um grupo doando densidade eletrônica. Só que, tem que lembrar de uma coisa lá da aula, eu vou ter que reescrever isso aqui. Vou reescrever isso aqui. BR. E BR aqui. O carbocátion aqui vai ser formado aqui no mais. E esse carbocátion aqui vai ser formado aqui. Ok? Tem que lembrar que a professora falou sobre o rearranjo. Nesse caso aqui, o rearranjo que acontece é você tem 2 hidrogênios aqui. O rearranjo acontece quando você passa essa carga positiva vai para um outro carbono. Só que aqui todos os carbonos vão ser no máximo secundário. Aqui, se você houver um rearranjo, você pode chegar a ele vai chegar a um rearranjo terciário. Então, nesse caso aqui, ele vai ter um rearranjo favorecido mais do que esse aqui. Ele pode rearranjar e vir para cá, só que ele vai continuar sendo um carbono secundário, um carbocátion secundário. Aqui ele vai ser um carbocátion terciário. Ok? Então, por isso, rearranjo. Né? Rearranjo. Então, por isso, esse composto aqui, que é o. Cadê? É o B, vai reagir mais rápido do que o A. Ok? Então, a reatividade aumenta para cá. Dúvida? Alguma dúvida? Então, esse aí, eu acho que não tinha muita dúvida também. Talvez só em desempatar sempre o B e o D, né? Aí, quando for SN2, ver qual é mais impedido. Quando for SN1, é só ver essa questão do rearranjo. Eles podem se rearranjar para formar um carbono terciário secundário. Um carbocátion, né? Secundário terciário. E aí, a 7, a última, como é que vai ser? Ela pede para, deixa eu ver, via uma SN2. Agora é no slide 43. Ela fala que a letra de alquilo você espera que reaja mais rapidamente através do mecanismo SN2, então é SN2. Justifique sua resposta. Então, a primeira, BR ou esse aqui. Então, SN2 precisa de um substrato menos impedido. Então, aqui ela vai entrar mais facilmente aqui nesse carbono do que aqui. O nucleófilo aqui vai ter dificuldade em atacar aqui porque tem grupos volumosos aqui. Então, sem dúvida alguma, vai reagir mais rapidamente com esse aqui. A B
É isso. Rapidinho, já vou. Na B, são compostos iguais, só vai mudar o grupo de saída. Então, nesse caso aqui, ela serve tanto para uma SN1 como uma SN2, mas ela fala para SN2. Então, você tem que, aqui na verdade, você tem que saber qual o melhor grupo de saída, né? O grupo abandonador. Qual é melhor, o Cl ou o cloreto ou o iodo? Aí você tem que pensar no, você tem que ir lá nos slides e pensar também aqui, e olhar na tabela periódica também. O cloro, o cloro e o iodo, eles são da mesma família, né? Eles são, tá ali, o flúor, cloro, bromo, iodo, um embaixo do outro. Quando você está olhando na mesma família, ou seja, o mesmo grupo, perdão, descendo no mesmo grupo, é a família 7A, né? Quando você está descendo, só se vocês não estiverem com a tabela, né? Flúor, cloro, bromo, iodo. Aqui é a família 7A. O que é um bom grupo abandonador? É um grupo que o melhor grupo abandonador vai ser aquele que não faz uma ligação tão forte. Ou seja, um bom grupo abandonador é o quê? O que vai ser um bom grupo abandonador? Bom, né? Grupo abandonador bom. Não pode fazer fortes ligações com o substrato, senão ele não vai querer abandonar. Não pode ser uma base muito forte. Perdão, para ser um bom grupo abandonador, tem que ser uma base fraca. Né? Tem que ser uma base fraca. E não ser muito reativo. Ser muito reativo. Então, o bom governador tem essas características. E aí, bom, o que a gente tem que ver é a basicidade aqui não vai afetar. O que vai afetar vai ser esse meio tópico. Não pode fazer ligações tão fortes. E aí você tem que pensar quem faz ligações mais fortes, o cloro ou o iodo. E em relação à reatividade, eles são bem iguais, né? Eles pertencem à mesma família. E então, pensando quem faz uma ligação mais forte, o cloro e o iodo. Conforme você desce numa mesma família, o raio atômico aumenta. Concorda? Isso a gente viu lá no começo. E o que significa um raio atômico maior e um raio atômico menor? Um raio atômico menor, eu vou só representar aqui esse carbono último, a 2H. Ele, como o Cl é um grupo relativamente pequeno, essa ligação aqui vai ser mais próxima. Então, essa ligação aqui é mais próxima. Se você tem uma ligação, a mesma coisa com o iodo, por exemplo, vou representar só o último carbono aqui de novo, CH2. Como o iodo é um grupo muito grande, essa ligação aqui é bem maior, porque o iodo tem um raio atômico maior. Bem maior, na verdade. Então, a ligação do iodo com o carbono, ela é mais fraca do que a ligação
do carbono com Cl, é a mais forte. Por quê? Porque o núcleo do átomo de carbono está mais perto do núcleo do átomo de cloro. Então, as forças de atração eletrostáticas são maiores no cloro, na ligação cloro com carbono, do que na ligação carbono com iodo. Ok? E isso tem a ver com a basicidade, se lembra? Quando a gente ia comparar o HCl ou o ácido iodídrico é mais ácido. E a gente falava que esse aqui era mais ácido. Por quê? Porque esse H vai ser liberado mais forte, mais rapidamente, do que aqui, que a ligação é bem curtinha e eles estão bem próximos. Lembra disso? Então é o mesmo conceito. Era mais ácido. Por quê? Porque essa ligação era mais fraca. Aqui era menos ácido porque essa ligação era mais forte, então era mais difícil liberar esse hidrogênio. Então aqui é basicamente a mesma coisa. E aí inverte, né? Que teoricamente, se você está olhando numa mesma reta, né, na tabela periódica, a nucleoficidade vai aumentar com a basicidade. Só quando você está olhando numa mesma família, isso se inverte. Por quê? Porque se esse daqui é o ácido mais forte, a base conjugada dele é a mais fraca. Mais fraca. E a base conjugada aqui, o Cl, é a mais forte. Só que em relação à nucleoficidade, muda, né? Mas a gente não está falando de nucleófilo, então isso não importa. Bom, é só para comparar aqui, tá? Isso aqui é uma viagem só. Mas o que a gente precisa saber é isso daqui. Qual é o melhor grupo ordenador, o iodo ou o cloro? E vai ser o iodo, porque ele tem um raio atômico maior, a ligação que ele faz com o substrato vai ser mais fraca, então ele vai sair mais facilmente do que com o cloro. Então, nesse caso aqui, o melhor grupo vai reagir mais rápido, vai ser esse. Ok? E aí serve para SN1 e SN2. Então, AC, Cl, ou esse daqui. O carbono vai ser esse daqui e o carbono vai ser esse daqui. Percebe que ambos são carbonos primários. No entanto, aqui você vai ter esse grupo que dá mais impedimento, é uma SN2, então não tem essa questão de impedimento. E aqui não tem esse grupo que causa impedimento. Então, esse daqui é menos impedido. Por isso, vai reagir mais rápido via SN2. E aí, a D. Isso aqui. Ou esse daqui. E aí é basicamente a mesma coisa. O carbono substituído vai ser aqui e esse outro carbono substituído vai ser aqui. Aí o que a gente tem que ver? O grupo volumoso está aqui e esse grupo volumoso está aqui. Esse grupo volumoso aqui, ele está mais perto. Qual vai ser o carbono que vai ser substituído, que vai sofrer substituição? Esse aqui. Então, esse carbono, ele tem perto dele um grupo muito volumoso, que é um CH3. E esse carbono aqui, o grupo volumoso está mais afastado. Ok? Então, e ele vai atacar por onde? Vai atacar pela frente, SN2 ataca pela saída do Cl, no caso. Né? Então, ele vai entrar oposto onde o Cl estiver. Se o Cl estiver para frente aqui, ele vai vir lá por trás. Se o Cl estiver para trás, ele vai atacar aqui pela frente. E então, pensando nisso, o grupo volumoso aqui está mais perto do carbono que vai ser substituído, enquanto esse aqui está mais longe, esse daqui vai reagir mais rápido. Ok?
Aí tem a E, só que a E ela falou que não precisa fazer, porque eu acho que não vai sofrer substituição. Então, a E não precisa. Ok? Alguma dúvida aí sobre essas questões que a gente fez? Pode perguntar. Se tiver coisa que eu não sei, bom, aí vai. Mas pode perguntar. Bom, a gente tira a dúvida. Se eu não souber, depois pergunta para a professora. Bom, então acabou as questões lá do slide. Então é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida pontual, podem perguntar. Se não, é isso aí. Aí a gente fica. A próxima teria quarta-feira. Eu não sei se a professora já deu aula sobre a eliminação, acho que é a próxima matéria. Senão, a gente também só tira dúvidas, porque eu acho que as questões a gente já fez bastante. Não sei quando vocês têm que entregar a lista. Se até quarta vocês entregarem, a gente pode fazer a lista também. Tá bom? É isso aí. Ah, Felipe, você pode fazer PDF dele? Hã? Você pode fazer PDF? PDF disso daqui? Sim. Ah, tá, eu mando. A primeira pergunta eu não vi, então. Quinta você fez, né? Na quarta eu fiz algumas, até a Quarta e quinta. 3. É. Aí Então eu hoje a entrei gente na quinta. começou aqui da 4. A gente começou aqui, essa foi a primeira. Sim. Não, foi a primeira. Então tá. E qual aplicativo você usa para fazer isso? Está Aplicativo escrevendo no qual aplicativo? é um que vem no Samsung, é Samsung Notes, Samsung Notas, é da Samsung mesmo. Ok. Ok, obrigado. Nada. Então é isso, eu vou mandar, vou esperar, vou parar de gravar aqui e vou mandar a gravação e o PDF.